Um Feliz Natal para você, meu amigo inscrito aqui do canal. Eu sou o Diego, do canal Mangás e Mais, e hoje um vídeo sem roteiro. Vocês já devem ter visto pelo título, e é um vídeo com as melhores leituras do ano de 2023. Não criei roteiro, apenas separei o material que eu considerei o melhor. E sim, este é um vídeo que está saindo durante o dia de Natal. Não gravei hoje, é claro, gravei ontem na véspera, momentos antes de sair com a minha família para passar o Natal junto com o restante da minha família, junto com meus pais e irmãos. Não sou bom com frases de efeito, mas desejo de coração a todos vocês que estão assistindo a este vídeo um feliz e abençoado Natal junto à família de vocês. Então vamos começar. Esse vídeo não terá muita edição, apenas se eu falar alguma asneira muito grande e eu perceber durante a edição, obviamente eu cortarei. Eu separei aqui por duas categorias. Uma de materiais que ainda estão em andamento, ainda estão em publicação e que ainda não foram finalizados, salvo aqui duas exceções, tá? Tem duas exceções aqui nesses 5 que eu compartilhei, e eu talvez sugere discussões depois, enfim. Quem discordar terá razão também de fazê-lo, mas desta foi a forma que eu encontrei para selecioná-los. Lembrando que eu não tenho muitas obras, né? Todo o material que está aqui em minha casa eu precisei adquirir, o dinheiro não é infinito, e vocês já sabem como funciona, não dá para acompanhar tudo o que é lançado. E tenho também mais 5 obras que eu separei aqui, que são de ou one-shots ou obras que têm pouquíssimos volumes e já foram finalizadas. Eu terminei essa leitura durante o ano de 2023. Mas sem mais demora, vamos lá na 5ª posição. Lembrando que apenas recentemente eu comecei a ler outros tipos de quadrinhos além dos mangás, então vocês sentirão um excesso de mangás aqui nessa minha lista, a primeira lista que eu faço de leituras anual. Na 5ª posição temos Chainsaw Man, e aqui eu mostro para vocês o último volume que eu fiz a leitura. Sim, o volume 11, fechei o arco, adquiri até o volume 12 e 13, mas acabei não lendo ainda, esperarei acumular mais volumes. Então esse arco foi sensacional, a história é muito boa, tenho algumas críticas com relação à arte do autor, principalmente relacionados à caracterização dos personagens, principalmente a face, né, os dentes que eles apresentam. E é uma publicação aqui no Brasil pela editora Panini. Ainda está em andamento no Japão, ela deveria ter parado no volume 11, né, fechado a história como um todo, mas resolveram dar prosseguimento por lá. Eu diria que o protagonista aqui da história não é o Denji, tá? É a Makima. E como eu odiei a Makima durante estes 11 volumes. Ela é a personificação de um estado fascista que busca controlar a todos. Em alguns momentos eu também tive um pouco de incompreensão com relação a algumas ações do Denji, mas é preciso contextualizar todo o passado que ele teve, né? Alguém que sempre esteve à margem da sociedade. Quando alguém vem e estende a mão para ele, é óbvio que ele passa a aceitar aquela pessoa como uma amiga, né? O tempo não tá ficando muito bom, se vocês escutarem barulho, é trovão, tá? E para resumir a história, o Denji é um caçador de demônios que usa uma motosserra amiga dele, né? É uma espécie de demônio também, e eles acabam, devido a um acidente, acabam se fundindo, né? Para salvar a vida do Denji. Eles se fundem e ele nos acaba sendo revelado depois que este demônio da motosserra é algo muito importante, inclusive para o pessoal lá de baixo. E a Makima, como eu disse, ela busca então manipular o Denji a fim de alcançar os objetivos que ela traçou para a humanidade. Ela julga que sabe o que é melhor para todos os outros, e esse é o primeiro passo para você se tornar um ditador, né? Querer ditar o que é melhor para as outras pessoas. Então, Chainsaw Man na 5ª posição. Na 4ª posição, uma espécie de hack and slash, né? O volume 13 aqui para vocês, de Goblin Slayer. Uma série sensacional. Eu não sei explicar o porquê que eu gosto tanto disso. Talvez por ser algo mais de narrativa mais simples e que prende a sua atenção. Inclusive eu parei de assistir o anime. Eu senti que estava avançando demais na história. E Goblin Slayer é algo sensacional, que eu me apaixonei desde
primeiro momento, foi uma das primeiras coleções de mangás que eu iniciei. Não me arrependo, mais uma publicação então aqui da Panini. E para resumir, o Goblin Slayer basicamente é o Goblin Slayer, tá? Que é esse cara de armadura aqui na capa, enfrentando e liquidando todos os goblins que surgem diante dele. Na terceira posição eu abrirei uma exceção para um quadrinho, um fumetti, na verdade, italiano, Ken Parker. Eu descobri apenas recentemente esta obra. Inclusive o review deste volume 2 que eu mostrei aqui saiu ontem no canal, no dia 24. Eu relutei muito em pegar porque se a coleção for toda publicada aqui no Brasil, serão 50 volumes. É uma quantidade bem considerável, mas acabei não resistindo. Peguei, obviamente, em promoções, né, com belos descontos em relação ao preço de capa, porque só assim para você continuar colecionando quadrinhos aqui no Brasil. E foi amor à primeira vista com relação à história. O Berardi... Cara, o tempo tá tenso aqui. O Berardi, ele escreve muito bem. O Ivo Milazzo, dá para perceber a evolução nos traços dele no decorrer das páginas. Então é um faroeste mais cruel, no sentido de ser mais real. Não é algo tão fantasioso que você sabe que o mocinho e os amiguinhos dele permanecerão vivos, não importa o que aconteça. Aqui não é assim que funciona. Da editora Mitos, então, fica aqui mais uma recomendação, a terceira melhor leitura que eu tive durante o ano de 2023. De obras em publicação, fique claro. Ah, mas Ken Parker já foi publicado por outras editoras. Tudo bem, tudo bem. Esse é um questionamento válido com relação à minha metodologia. Mas para mim é algo novo, então entra nessa lista. Na segunda posição, acredito que aqui não tenha nenhum tipo de polêmica, é Frieren e a Jornada para o Além. Eu me apaixonei por esta história desde o primeiro capítulo do primeiro volume e conta a história justamente da maga Frieren após ela e o seu grupo de amigos, de heróis, né, companheiros, derrotarem o Rei Demônio. Então essa história começa após o clímax do que os personagens já viveram. E a Frieren, por ser uma elfa, ela tem um tempo de vida diferente em relação aos seus companheiros, né, o herói Himmel e o sacerdote, me fugiu o nome dele agora, que são humanos. Então ao longo do volume 1 ali, no máximo até o volume 2, infelizmente eles deixam este plano. Sobra ainda o anão, companheiro dela, que já está bem velhinho. E não sabendo muito bem lidar com essas perdas, a Frieren parte em uma jornada para buscar conhecer melhor os seus companheiros, principalmente o herói Himmel. E ela descobre, através de manuscritos que foram deixados pela sua mentora há mais de 1000 anos, é a Maga Flame, uma humana também, uma forma dela se comunicar com os mortos. Mas para fazer isso, a sua jornada precisará fazer com que a Frieren retorne até o castelo do Rei Demônio, que fica no extremo norte do continente, em que está fantasiada toda essa história. Tem animação na Crunchyroll também, a animação é fantástica. Se você não quer ler o mangá, aproveite e veja a animação. Se você gostar da animação, aí você pode partir para o mangá também, que é uma leitura muito boa. Mais uma publicação da Panini aqui, a terceira nessa lista. E na primeira colocação de mangás ainda, de quadrinhos ainda em publicação, esse aqui, vocês podem questionar nos comentários, terão toda a razão, porque já saiu em uma primeira edição lá nos anos 90, depois foi republicado em 2017, no começo de 2017 foi republicado o primeiro volume, e a partir do ano passado, de 2022, fizeram a reimpressão, mas eu não conhecia o mangá em questão, eu conhecia apenas o filme e a animação. Já tem vídeo aqui no canal também falando sobre, é uma obra da JBC e é o sensacional Akira. Cara, a melhor leitura de obra em andamento que eu fiz durante este ano de 2023, inclusive considero até melhor do que Frieren. Talvez, pode ser por uma questão de memória, né? Me traga lembranças da minha fase de moleque, de adolescente, quando eu conheci
Akira pela primeira vez, mas a narrativa que também te prende é sensacional, a criatividade, né? O mundo que foi criado, a ambientação que o Otomo criou para a obra. É uma coisa sensacional. Se você não conhece Akira, você não quer gastar, porque é um valor mais caro realmente, né? Esta versão aqui maior, com qualidade melhor de papel. Procure, assista o filme animação. É uma obra que impactou a cultura popular. Muito do que você consome hoje foi impactado por esta obra, Akira. E bem resumidamente do que se trata Akira, falarei apenas da parte que eu li, tá? Que fecha esse volume 2. Você tem aqui um mundo, uma espécie de mundo cyberpunk pós-apocalíptico, pós-Terceira Guerra Mundial. O Japão foi novamente atingido por uma arma de destruição em massa. Não fica bem claro que arma é essa. E dentro desse contexto existe um exército que serve a um governo extremamente opressor. E nos subúrbios existem gangues de motoqueiros, e dentre essas gangues existe uma chamada de Os Cápsulas ou As Cápsulas, me fugiu agora o nome, enfim, isso não é importante. O que importa é que o líder desta gangue de motoqueiros delinquentes é o Kaneda e o vice-líder é o Tetsuo, e em razão de um acidente que o Tetsuo sofre, ele é levado pelos militares, ele é pesquisado e desenvolve nele um poder psíquico muito forte, né? Um poder paranormal muito forte, e durante alguns acontecimentos ele e o Kaneda se desentendem e se tornam grandes rivais, e o Tetsuo agora está fora de controle, nem mesmo o exército consegue controlá-lo, e, querendo por querer, o Tetsuo acaba despertando o Akira, que é uma criança também com poderes especiais e capaz de causar a morte de milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas. Então esses foram os 5 melhores quadrinhos, e aí são 4 mangás que eu mais gostei de ler, minhas melhores leituras de obras ainda em andamento durante o ano de 2023. Vamos agora às obras finalizadas. Aqui só tem pipoca e nanquim, já adianto para vocês. Na 5ª posição nós temos o Sasaki e o Kojima, né? O Sasaki como roteirista e o Kojima como ilustrador de A Lenda de Musashi, uma história muito bacana. Não preciso nem falar da questão da qualidade desses materiais da pipoca e nanquim, qualidade excepcional, e nem acho o preço tão salgado assim em comparação a outras obras que eu adquiri por aí. Tem review aqui no canal. Construção do Miyamoto Musashi é bastante interessante, as histórias que são contadas aqui também, mas o ponto principal é a arte do Kojima. Sem sombra de dúvidas é o ponto forte deste mangá aqui, deste material. Eu recomendo fortemente que vocês leiam. Lembrando, não é que você precisa ler, não é que você é obrigado a ler, tá? Longe disso. Mas se você ficou em dúvidas, dá uma pesquisadinha sobre o material, é interessante. Na verdade, tudo que eu li sobre o Musashi, o Miyamoto Musashi até hoje, foram informações, foram histórias muito boas. Eu sei que tem exceções, e também sei que algumas pessoas vão colocar aí nos comentários qual é esta exceção, a qual eu passei longe, porque vocês me avisaram. Meu muito obrigado em relação a isso. Então, na 5ª posição nós temos aqui A Lenda de Miyamoto Musashi. Assim como A Lenda de Miyamoto Musashi, que foi lançada durante este ano de 2023, esta outra obra aqui também, e também é do Gozeki Kojima, né, ilustrador, e eu estou falando de Kogarashi Mojiro. É uma obra sensacional. Eu diria que é quase, mas falta muito pouco para chegar ao nível do Preço da Desonra do mestre Hiroshi Hirata. E vocês sabem o quanto que eu gosto do Hirata. Então, para vocês terem uma ideia de quanto eu gostei de Kogarashi Mojiro, é sensacional. Ele usa um palitinho na boca, né, um estilo debochado. Mas ele é muito sério. Ele evita lutar, mas quando precisa lutar, não sobra ninguém para contar a história. E basicamente, uma sinopse em relação a este material aqui: Kogarashi Mojiro, para ajudar um amigo que cometeu um crime, ele assume esse crime e é deportado, ele é exilado em uma ilha prisão.
porque este amigo tem uma mãe que está moribunda e ele pede pro Kogarashi Mojiro então para assumir essa culpa até que a mãe dele deixe este plano existencial. Aí sim, depois disso, ele assumiria a culpa e iria cumprir a sua pena. Porém, entretanto, os anos vão passando e Kogarashi Mojiro descobre que a mãe do amigo dele já faleceu há bastante tempo. Então, revoltoso, ele consegue escapar desta ilha durante um desastre que ocorre ali e parte em busca de vingança. Claro que esta é apenas uma das histórias que envolvem o Kogarashi Mojiro que é contada aqui. E funciona quase como o preço da desonra. Você tem o personagem passando por diversas situações em que a habilidade dele com a espada se fará necessária para que ele mantenha a sua vida. Esta é mais uma ótima recomendação de leituras para vocês. Na terceira posição, e eu estou fazendo bem corrido mesmo, pessoal, porque eu não quero que esse vídeo se torne longo, afinal ele será lançado, postado para vocês, ou liberado, melhor dizendo, durante o dia de Natal. Eu não quero, obviamente, que vocês gastem muito do seu tempo assistindo esse vídeo. O ideal é que a gente fique com a família, mas se sobrar um tempinho, né, obviamente, espero que vocês assistam. Na terceira posição nós temos um Shotaro Ishinomori. Eu sou apaixonado pelo Ishinomori Sensei também. Essa obra saiu no iniciozinho, em janeiro de 2023, e é mais uma obra falando do Miyamoto Musashi. Esse aqui é parrudão, tá? Ele é grandão, grosso, e tem um conteúdo sensacional. A forma como o Shotaro Ishinomori ilustra a vida do Miyamoto Musashi, ou melhor dizendo, algumas passagens da vida dele, é sensacional. E ele subdividiu esta obra aqui, este mangá, de acordo com os elementos do livro dos 5 elementos do próprio Miyamoto Musashi. E para quem não sabe, mas eu duvido que você não saiba, Miyamoto Musashi é o espadachim mais famoso da história do Japão. Dito isto, no quinto capítulo aqui, que é o capítulo do vazio, o Shotaro Ishinomori usa essa última parte do mangá para expor a opinião dele sobre a importância do Miyamoto Musashi. Cara, as ilustrações são fenomenais, a arte é muito boa. Esse é um dos melhores mangás, um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. E eu sei que eu não li tantos quadrinhos assim, mas tudo bem, ainda assim continua sendo um dos melhores e tem um perfeito equilíbrio aqui, eu diria isso. O ponto forte é que ele tem um equilíbrio perfeito entre a construção do personagem, a arte do Shotaro Ishinomori e o roteiro que o Ishinomori usa para contar justamente a história do Miyamoto Musashi. Agora, na segunda posição das melhores leituras que eu fiz de obras finalizadas durante o ano de 2023, tem que ter ele. O Novo Preço da Desonra, do mestre Hiroshi Hirata. Para mim, o melhor ilustrador, o melhor roteirista, o melhor tudo relacionado a quadrinhos japoneses. E aqui eu sei que existe uma distinção entre o que é mangá e o que é gekiga, mas unindo tudo, eu ainda considero que o Hiroshi Hirata até hoje é o melhor que eu já li. E o Novo Preço da Desonra então conta as histórias, algumas passagens do Kubidai, que é um procurador, um cobrador, melhor dizendo, ele é o cobrador de notas promissoras. E essas notas envolvem o quê? Em alguns momentos, em raras ocasiões, durante as batalhas que ocorriam no Japão feudal, o derrotado poderia apelar por clemência, para que não fosse morto, e em troca ele oferecia uma certa quantia, uma quantia bem considerável de dinheiro para que poupassem a vida dele. Porém, isso era muito desonroso, Eles viviam, esses samurais viviam por meio do Bushido, e ser morto em batalha era algo considerado bom. E você não morrer em batalha, apesar de ser derrotado, era uma desonra, ainda mais quando você pagasse pela sua vida. E em alguns casos, esses devedores não honravam com as suas obrigações, e aí esse carinha aqui do chapéu de palha entrava em ação. E ele tem um ar aqui de herói, no sentido de que ele é meio que invencível, apesar dele sofrer danos, dele se machucar, precisar se recuperar. Inclusive em uma dessas histórias aqui ele precisa de um certo tempo,
porque ele está ferido, isso acaba resultando em dificuldades maiores, mas você sabe que no final ele será o vencedor. Então, mais uma vez, na segunda posição, o novo preço da desonra do mestre Hiroshi Hirata. E se nós temos o mestre Hiroshi Hirata na segunda posição, quem é que poderia estar na primeira? O mestre Hiroshi Hirata, com certeza. Esta aqui é Satsuma Gishiden, As Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Eu sei que essa obra já faz algum tempo que foi lançada, um bom tempo, aliás, né? Foi lá em 2020. Mas só no ano passado eu consegui fazer a compra e só no começo deste ano eu consegui finalizar a leitura. Vocês sabem, eu tive um período aí de 6 meses de abstinência total, alguns problemas que eu passei de ordem pessoal e eu fiquei longe dos quadrinhos, mas graças a Deus eu fiquei livre disso e consegui ler e apreciar esse conjunto aqui de contos do mestre Hiroshi Hirata. Tá, Diego, o que tem de tão bom nesse material que você o colocou na primeira posição? Aqui você tem uma quebra de paradigmas no sentido de desonrar ao máximo os samurais da região de Satsuma. Eles foram derrotados em uma guerra recente, ali dentro do contexto da história, obviamente, e são obrigados a se despirem de todo o orgulho de guerreiros que eles possuíam e passam a trabalhar em obras, contenções de enchentes em uma outra região do Japão, não na terra deles. E isso foi feito, né? Essa ordem foi dada pelo governo central japonês justamente para dizimar as economias da região de Satsuma e desmoralizar os seus guerreiros. Porém, eles tinham duas opções: obedecer a essa ordem ou partir para a guerra. A maioria queria ir para a guerra, mas algumas pessoas ali dentro do círculo central de Satsuma, alguns líderes, eles entenderam que esta guerra traria mais miséria ainda para o povo da região deles, então eles de certa forma se sacrificaram não apenas a vida, mas também a honra deles, para impedir que a população local, para que os civis não fossem também prejudicados. Tanto é que em várias passagens desta obra eles tiram a própria vida, tamanha desonra que eles estão passando e eles não conseguem suportar. Eles preferem morrer a continuar trabalhando nessas obras de contenção. E este foi o vídeo, meu primeiro vídeo de melhores leituras de qualquer ano que já existiu aqui nesse canal, do ano de 2023, claro. Se você me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado, um feliz e abençoado Natal a você e a sua família. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais, até mais.